Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos os participantes, servidores municipais e todas as autoridades. Queria agradecer a presença do secretário Estevo, de Finanças, ao Cristiano, que é diretor de Planejamento de Orçamento, o senhor Vladir, ao Gil, Maurício, a Daniele, a Dani. Muito obrigado pela presença. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que é composta pelos seguintes vereadores: Clodomiro Benedito Gonçalves, presidente; Marcos Antônio Panício Mercadão, vice-presidente; Edivan Campos de Albuquerque, o Ceará, secretário; Edmilson Marcelo Afonso, o Zaca, vereador relator. Obrigatoriamente, a cada 4 meses, deverá ser realizado no Poder Legislativo audiência pública sobre o cumprimento das metas fiscais, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. É de fundamental importância que a população participe das audiências, inclusive com a presença de representantes de órgãos técnicos da Prefeitura Municipal, em condições de discutir o conteúdo das informações apresentadas nos relatórios. Através dessas informações, que a população poderá controlar a aplicação dos recursos públicos e a transparência das ações dos administradores. Assim, pode-se dizer que o controle do cidadão sobre os gastos públicos deriva do próprio direito natural. Ressalte-se que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, artigo 15, definiu que a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público de sua administração. E como forma de externar essa vontade popular, a Lei de Responsabilidade Fiscal surge preceituando que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio nas contas públicas. Assim sendo, declaro aberta a audiência pública e passo a palavra ao secretário de Finanças e Orçamento, senhor Estevo. Obrigado, vereador Clodo. Cumprimentamos ao senhor vereador dessa casa e, com isso, estendemos nosso cumprimento para todos os vereadores, né, ao presidente, o senhor vereador Gervásio. Cumprimentamos também aqueles que estão aqui presentes nesta tarde para ouvir a nossa prestação de conta do segundo quadrimestre deste ano. Como o vereador Clodo já disse, é uma obrigação nossa de vir prestar conta, e fazemos isso também aqui através da TV Legislativa, apurando aquilo que nós fizemos de receita e também a nossa execução orçamentária neste período. É evidente que todos sabem, esse é um ano um pouco difícil, né, para os orçamentos públicos. E nós estamos conseguindo todos os meios para garantir, né, a melhor arrecadação, o melhor meio possível para arrecadar aquilo que é devido, cobrando também aquilo que é devido na dívida pública. Por outro lado também, na dívida ativa, aliás, por outro lado também, na execução orçamentária, estamos tendo toda a preocupação de otimizar os nossos gastos, procurando fazer economia naquilo que é possível, de telefone, água, luz, além também de escolher prioridades e assim garantir a execução do município de todos os serviços, de todas as obras, até o último dia deste ano. Garantir também o salário de todos os servidores. Então, esse é o nosso objetivo. Alguns pequenos cortes, remanejamentos, ajustes estão sendo feitos nesse sentido, e isso não vai prejudicar de maneira alguma, né, nós fecharmos um ano em equilíbrio e em acerto das nossas contas. Mas, para detalhar um pouco, né, esta prestação de contas, né, do segundo quadrimestre, eu chamaria aqui na frente o senhor Vladir, que é parte de uma equipe da contabilidade, em que estuda a fundo, todo dia, né, as questões das nossas contas e da nossa execução orçamentária. Por favor, Vladir, se dirija até a frente.
Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez a esse legislativo de nos conceder o privilégio de aqui estarmos e dizer para vocês que os demonstrativos que vão ser passados, eles não diferem dos demais já elaborados anteriormente, em outras oportunidades que aqui tivemos. O que vai mudar, evidentemente, é o seu conteúdo, em função de estar agregando aí 8 meses da execução orçamentária do exercício de 2015. A lei de responsabilidade, como dito, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, determina que essas audiências sejam feitas nos meses de fevereiro, nos meses de maio e nos meses de setembro de cada exercício. Mesmo pela obrigação imposta pela legislação que estamos citando, é dever do poder público dar transparência dos seus gastos e do que aquilo que ele arrecada. Essa também é a grande função do poder público, né? Onde gasta, como gasta e para quem gasta. Dessa forma, a gente vai apresentar inicialmente um demonstrativo do que ocorreu com o orçamento que lá atrás o Cristiano elaborou em dados reais, em dados científicos, nada empírico, né? da nossa situação orçamentária. Esse trabalho de planejamento feito pelo Cristiano, pelo seu departamento, é um trabalho que leva em conta não só o exercício que está sendo feito, mas toda uma história passada da evolução dessas receitas, para saber o seu real comprometimento a nível de orçamento. Por quê? Feito de forma empírica, ocorre o quê? Que lá na frente nós vamos ter um orçamento superestimado, e principalmente numa época dessa, em que a crise está assolando a nossa economia, é visível que quem agiu dessa forma está sofrendo muito mais do que nós aí. Muito e muito mais. Haja vista que eu tenho conhecimento dessas situações em que o município simplesmente pega o orçamento do exercício passado, joga 10% em cima dele e faz a sua previsão orçamentária para o exercício seguinte. Essa técnica é irrefutável, não existe, né? Diferentemente do que é feito aqui há muito tempo. O Cristiano leva isso a dedo, a gente examina quase que diariamente a execução orçamentária, o comportamento dessas receitas, e a hora que houver algum comprometimento, como foi o caso agora, haja condições de você fazer o contingenciamento que está previsto na própria lei de diretrizes orçamentárias. Tem um artigo lá, se eu não me engano, é o de número 21, que diz que toda vez que houver um comprometimento da receita, tem que ser estudado o que vai ser limitado de despesa. Então, dentre as prioridades, que é aquilo que o Estevão falou, o município tem agido de modo a não perder o equilíbrio financeiro e orçamentário no final do exercício. Se vamos ver hoje, nós estamos com um pequeno déficit de arrecadação, evidente. Mas, em compensação, está sendo contingenciado despesas que a gente está com firmeza de que, ao final do exercício, a gente consiga fechar esse déficit, equacionar esse déficit a zero. Bem, feitas essas considerações, eu inicio falando o seguinte: o orçamento que foi enviado à Câmara e aprovado por esse legislativo é da ordem de 772 milhões de reais. Logo abaixo, nós temos um sinal de menos que diz: operações de crédito, convênios não realizados. É sabido que as receitas vinculadas de convênios e de empréstimos, elas também são vinculadas a uma determinada despesa específica. Então, toda vez que essas receitas ainda não adentraram aos cofres públicos, eu não considero ela no cômputo da minha real receita, que é os 95 milhões ali. Em contrapartida, eu deixo de executar também os 95 milhões de despesa,
porque senão seria um contrassenso. Eu estaria endividando a prefeitura sem o competente ingresso dessas receitas. Feito isso, eu teria então uma receita de prevista líquida de 676.561.470. Nesse valor está incluso a prefeitura e o Instituto de Previdência. Note que nós estamos falando de Câmara ali nesse primeiro item de receita. Por quê? A Câmara não tem receita própria. Ela vive de transferências financeiras, que não tem nada a ver com receita. Então, o total dessas receitas líquidas está prevista em R$ 676.561.000. A arrecadação até o momento foi de R$ 415.498.074. Isso equivale a um total de 61% arrecadado. Aí, de plano, nós já temos um pequeno déficit de arrecadação em relação à previsão, porque o orçamento previsto lá atrás está sofrendo um pequeno déficit, perfeitamente equacionado nesses 4 últimos meses do exercício. Nós vamos chegar ao final do exercício com um parâmetro de fechamento ali. Então, falta ainda arrecadar 38,59%. Uma vez não arrecadado, é evidentemente que lá para frente também vai se contingenciar mais despesas para evitar o desequilíbrio de receita e despesa. Somente o da prefeitura, excluindo agora, separando o instituto, essa arrecadação chega a 66%, o equivale a 33,59%. Ainda mesmo assim, está um pequeno déficit de arrecadação nossa aí, nada significativo perante o volume de recursos que nós temos. Já o Instituto de Previdência, ele fez um orçamento lá atrás de 95.700.000, por quê? Ele previu nas suas receitas o produto de aplicações financeiras como ingresso de receita orçamentária. Veio a Secretaria do Tesouro Nacional e alterou a sistemática de contabilização desses juros. E dizendo o seguinte, só vai virar receita orçamentária esses juros quando resgatar definitivamente aquela aplicação. Enquanto isso, esse dinheiro aplicado, esses juros, vão para uma conta chamada Reavaliações de Outros Ativos, VPA, que ainda não ingressou na receita, esses 24 milhões ali embaixo. Somado com os 29 da arrecadação já efetiva, então o Instituto estaria com uma arrecadação de 56,68%. Aquém da sua previsão também, nada comprometedor em função do que eu acabei de falar. Né? Porque o Instituto também, por sua vez, não vai ter despesa suficiente sequer para gastar o que está aqui. Esse quadro é o mesmo lá em cima, só que agora de uma forma detalhada. O que a gente faz aí? Demonstra em linhas gerais o comportamento das principais receitas, quer sejam elas do município, ou seja, receita própria, quer sejam elas receitas transferidas do governo do Estado e do governo federal. O ICMS continua sendo o nosso carro-chefe, né? Ele representa 29,83% da arrecadação total. Ele cresceu apenas 4,24%, enquanto a inflação cresceu acima de 7%. O FPM é a mesma coisa. Ele representa 5,65%, abaixo da inflação. O imposto territorial e predial urbano, ele arrecadou bem, 14,30%. Muito embora só tenha se feito a correção da inflação, houve o quê? Um maior pagamento de IPTU durante esses 8 meses. O ISS sim, ele não arrecadou aquilo que estava previsto. É uma das receitas nossas que deu esse problema de queda em virtude de que a economia forçou com que a empresa que maior subsídio de ISS nosso advém da IBM. Com essa recessão toda, vários contratos de prestação de serviço ela deixou de executar ou de fazer. Com isso, nossa arrecadação de ISS, sendo ela o primeiro
ela representa 80% a 85% dessa receita, ela despencou lá menos 4% até a presente data, até o mês de agosto. O ITBI, por sua vez, também. Ele é um exemplo típico de uma recessão, né? Veja bem, nós tínhamos aí, ele foi deficitário em 38% a menos do que arrecadou o mesmo período do ano passado. Ou seja, aquele boom imobiliário agora está em queda. Isso reflete diretamente no Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que é uma receita municipal. Taxas praticamente não tem muita afetação. A transferência do SUS foi significativa dessa vez, de 14 milhões, de 15 milhões praticamente, passou para 21, ou seja, houve um crescimento de 42% na transferência federal do SUS. Isso porque houveram maior prestação de serviço por parte do município, e esse faturamento incide na transferência de recursos do SUS. O Fundeb, por sua vez, teve um crescimento de 4%, arrecadou 56 milhões, e com referência ao Fundeb, cabe esclarecer que esse fundo, nós recebemos dele 56 milhões 769 mil, e nós contribuímos para esse fundo com 20% das receitas de ICM de exoneração, do Fundo de Participação, do IPI Exportação e do IPVA. Nós mandamos para esse fundo, então, 38 milhões 184 mil. Tivemos um ganho de receita desse fundo de 18 milhões 484 mil reais. Bem, no fechamento, então, nós tivemos uma receita de 415 milhões, como já exposto lá em cima. No item ali, receita arrecadada líquida, nós temos o exercício anterior está com 431 milhões 371 mil. Se comparado com o mesmo período de 2015, a nossa receita foi 415. Então, veja que nós tivemos uma diminuição de 3,88% de percentual não arrecadado aquilo que se arrecadou há 12 meses atrás, em agosto do ano passado. Isso você ter uma ideia de como a economia está interferindo no fluxo de receita do município, do Estado e do próprio governo federal, que está contingenciando tudo também. Mas se pegar esse mesmo número, de 431 mil, que é um número histórico, lá de agosto, e corrigir ele pela inflação, essa receita seria hoje 461 milhões 567 mil. Contra 415, são 46 milhões a menos de arrecadação. Estou certo, Cristiano? Então, veja vocês que, em números históricos, 16 milhões, em números corrigidos, 46 milhões a menos de arrecadação. Isso reflete aonde? Diretamente no nível de elevação ou de diminuição da própria despesa orçamentária. Com referência à despesa agora. Assim como a receita, o orçamento de despesa foi fixado em 772 milhões. Acrescemos nesse orçamento créditos adicionais. Aumentamos esse orçamento por excesso de arrecadação. O pastor acabou de falar que não tem excesso, agora aumentou o orçamento por excesso. Que história é essa? A história é simples. Coloquei lá, recursos vinculados, ou seja, recursos de convênios federal ou estadual que ingressaram no município além daquilo que foi previsto. Então, para aquela finalidade, única e exclusivamente, eu não posso pegar esse dinheiro e injetar em pagamento de pessoal, enfim, ele tem que ser gasto para a finalidade daquele convênio. Se o Cristiano previu de arrecadar de um determinado convênio 1 milhão, ele veio 2, então eu tenho 1 milhão de excesso nesta conta convênio. Não mistura-se com o recurso tesouro. Recurso do tesouro vocês vão encontrar zero ali, ó. Porque não está tendo excesso, como que eu vou abrir crédito adicional com recurso de excesso se a conta tesouro está negativa, ok? Então, não se faz isso aqui em Hortolândia. Não se inventa despesa sem ter a competente receita que faça jus àquela nova despesa. Superávit financeiro. Foi dito e redito aqui, na última audiência, em fevereiro,
que o município fechou o ano 2014 com um grande superávit financeiro, 58 mil reais. Né? Mas fechou com superávit. N municípios fecharam com déficit, aos montes. Só 58, mas a conta, o exercício ficou... para R$1 de empenhos a pagar, de despesa a pagar, nós tínhamos R$1 na conta Tesouro para pagar esses empenhos. Essas suplementação de 22 milhões que está lá de superávit, também são provenientes de convênios. Sobra de dinheiro do ano de 2014, não excesso agora, sobra de recursos de convênios do ano passado, que foram ingressados no orçamento desse ano. Então, praticamente, os 4 milhões com os 22 milhões são dinheiro carimbado para determinada despesa. Não se mistura esse dinheiro, não posso usar esse dinheiro para pagar outras despesas, isso é desvio. Ok? Não é o caso de Hortolândia. Estão vendo um contingenciamento de 95 milhões na despesa autorizada, que é o mesmo valor que tá descontado da previsão de receita lá em cima, não sei se estão lembrados, quando eu mostrei lá, ó, menos a previsão... operações de créditos, convênios não realizados, 95.438. Esse mesmo valor que não entrou, até a presente data, está contingenciado como despesa aqui embaixo, para não se realizar, senão vai ficar estourado o caixa. Então, o total da minha despesa autorizada foi 703 milhões líquida. Até o presente momento foram empenhados 496, a prefeitura já executou, no caso, 70,54% do seu orçamento. Quando eu digo prefeitura, eu digo o município de Hortolândia. Aí entra o Instituto de Previdência, aí entra a Câmara Municipal e o próprio Poder Executivo. Bom, mostramos então lá um lado da receita e agora um lado da despesa. Agora vamos confrontar tudo isso para ver o que dá. O mesmo critério, receita e despesa, prefeitura e câmara, pela despesa empenhada, ou seja, toda a despesa processada, a paga, não paga, está tudo nesse quadro aí. A receita é a mesma, a líquida da prefeitura, os 385 milhões, comprometeu seu orçamento em 483 milhões 524 mil. Então, de execução orçamentária, nós estamos com déficit de 97 milhões 798 mil. Justifico. De que forma? A despesa aí, ela só está processada, ela não está realizada efetivamente. O que está dentro desses 97 milhões aí? Estão todos os contratos globais, cuja exigibilidade vai ser até 31 de dezembro. E pelo regime de competência, eu tenho que processar toda a despesa no seu nascedouro. Né? Faço um contrato em janeiro de 20 milhões do lixo, um exemplo. Eu não vou empenhar 1 milhão e meio por mês para pagar esse lixo. Eu vou empenhar o contrato todo de acordo com o cronograma físico-financeiro. E esse valor já fica empenhado, compõe esses 97 milhões aí. O que não vai poder ocorrer em 31 de dezembro, quando aqui voltarmos dia 28, 29 de fevereiro, para a apresentação do exercício inteiro. Esta conta, se ficar negativa, o município cai em déficit de execução orçamentária. Esse é o perigo. O déficit de previsão, perfeitamente aceitável, desde que haja contingenciamento de despesa, como acabamos de falar. Agora, o déficit de execução não tem jeito. Esse já aconteceu. Não tem salvação. Ele vai lá para o passivo, é dívida a curto prazo, aí começa a não pagar e assim sucessivamente. Falo para vocês, não é o caso do município de Hortolândia. Então, até o final do ano, o município ainda tem despesa a realizar e tem mais essas despesas para equacionar como receita. Evidentemente que, nesses 97 milhões, existem muitos contratos de convênios
que já estão firmados, porém, se esses convênios não se configurarem até dezembro, então esse empenho não será utilizado, então ele será anulado e reprocessado no exercício seguinte. Ok? Apenas para exemplificar. O Instituto não tem déficit, como já havia falado, ele tem uma receita de 20, ainda que não arrecadou aquilo que ele previu, ele tem 30 milhões praticamente de receita e uma despesa de 12. Ele tem superávit de 17 milhões 176. Agora a gente vai fazer essa mesma comparação de gastos, ao invés de ser pela despesa empenhada, aquela despesa liquidada, ou seja, aquilo que efetivamente já ocorreu e está lá para pagar. Ou está paga ou está a pagar. Então, nessa situação, o que a gente encontra? Somando prefeitura e Câmara, pela despesa liquidada, o mesmo valor de receita, e a despesa realizada foi 344 milhões. Então, eu tenho aí um superávit da execução orçamentária de 41 milhões. Esses 41 milhões é também porque ainda tem despesas a processar lá nos 97, que vão ser equacionadas com esses 41 de sobra que aí está. O Instituto, por sua vez, também, ele não tem, em ambas as situações, ele é sempre de superávit. Restos a pagar. Restos a pagar são todos aqueles compromissos que a Prefeitura assumiu até 31 de dezembro de 2014, que está a pagar no corrente exercício. Lembrando que lá atrás, quando se fechou o exercício, essas contas já haviam disponibilidade financeira para que eles passassem a resto a pagar. Ou seja, para cada 1 centavo de resto a pagar, eu tinha 1 centavo de disponibilidade no caixa, ou mais. Mas como que está a situação hoje? Hoje está de empenhos a pagar do exercício. Prefeitura e Câmara tem 149 milhões e 600. E de resto a pagar do exercício anterior, não processado, né? Tenho mais 10 milhões. Eu tenho 103 de disponibilidade, não tenho lastro financeiro, pelo contrário, o lastro hoje, com referência a esses empenhos, é negativo. Essa equação tem que ser igualada em 31 de dezembro. Caso contrário, aí sim vai ter mesmo déficit financeiro. Além de ter déficit de execução, vai ter déficit de execução orçamentária e vai ocorrer déficit financeiro. Orçamento deficitário e financeiro deficitário. Essa equação vai ser equacionada até dezembro deste ano. Mas vamos pegar esses mesmos empenhos, essa mesma situação, com aquilo que realmente já se efetivou de despesa, está lá liquidado, pago ou a pagar. O a pagar ficou 10 milhões de empenhos liquidados desse exercício a pagar, do exercício anterior só 25 mil dos 10 milhões do ano passado. Isso significa que eu tenho um lastro financeiro de 93 milhões praticamente, em função das disponibilidades existentes hoje. Veja, essa conta ela é feita de maneira global aí, mas ela tem que ser analisada em 31 de dezembro, caso a caso, né? Recurso do Tesouro eu tenho tanto de despesa a pagar. Recurso federal eu tenho tanto de recurso federal, tenho tanto de despesa a pagar. É por fonte de recurso. Aqui ela é de uma maneira global. O Instituto de Previdência, e ele tem em ambas as situações, ele tem reserva financeira, que é a finalidade dele hoje, é isso mesmo, né? Acumular, estocar dinheiro para fazer face às futuras aposentadorias que vão ocorrer ao longo da sua existência, ou seja, para sempre. Outro ponto que a gente apresenta é com referência às contribuições sociais do município. Hortolândia se dá o luxo de estar tudo regular nas suas contribuições, né? Só temos apenas uma pendência com o Instituto de Previdência, que é antiga, ela data de 93, um parcelamento, e está sendo pago em parcelas. Então, as contribuições mensais para a Hortoprev estão regulares, e o parcelamento junto a ele está regular também. Fundo de garantia não tem parcelamento, o PASEP não tem parcelamento,
E o INSS tem um parcelamento pequenininho lá, que ainda nem está formalizado com a Receita Federal, que eles não mandaram a conta, mas já estamos com ele pagando um determinado valor que eles atribuíram lá de 500, 600 reais por mês. Então, as contribuições sociais, quer com a Ortoprev, quer com a Receita Federal, quer com o INSS, estão regulares, estão em dia o recolhimento. Bem, com referência, então, à execução orçamentária de receita e despesa, essas seriam as considerações que eu teria que fazer por hora. Agora vamos ver como que ficam os limites da prefeitura. Os gastos estão se enquadrando naqueles ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e constatamos lá o seguinte: a base para se apurar todos os limites é a receita corrente líquida. Como que se apura a receita corrente líquida? Ela é medida num período de 12 meses. Se nós estamos apresentando agosto, então mede de setembro de 2014 a agosto de 2015. E todo mês ocorre isso. Sai um anterior e entra um atual. Sai um anterior e entra um atual. Veja o que aconteceu com a nossa receita corrente líquida, comparando-se com o mesmo período do ano passado. Basicamente, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a nossa receita, que aquela que eu mostrei lá atrás é total, é global. Essa é só a corrente. Não entra aí a despesa de capital, não entra convênios, não entra empréstimos. A corrente líquida, então, do ano passado, para esse mesmo período, era 583.619 mil. Esse ano ela baixou para 564.400. Então, vejam, ela teve uma variação negativa de 3,29%. Agora, se pegarmos essa mesma receita de 84 e corrigirmos pela inflação, hoje, se tivesse tudo bonitinho, ela teria, os 564 valeriam 624 milhões e meio. Ou seja, 9,62% a menos. Isso representa quase 60 milhões de reais. Que deixaram de ser comparado em função da queda de arrecadação. Com isso, o que ocorreu? A nossa despesa com o pessoal chegou praticamente ao limite máximo de 50,64% da nossa receita corrente líquida. Se a nossa receita corrente líquida crescesse pelo menos a inflação, esse 50,64 cairia para 45,8 mais ou menos. Mas ele caiu, ele subiu porque a nossa receita corrente líquida despencou, assim como despencou parte da nossa receita de arrecadação, do período de 8 meses. Enfim, nós ainda continuamos dentro do limite, porque o limite prudencial é 51%. Existe uma gordurinha muito pequena aí, ou seja, se essa receita corrente líquida começar a despencar, e ultrapassarmos os 51%, a administração tem que tomar medida de modo a restabelecer o equilíbrio da despesa com o pessoal. Outros limites da lei de responsabilidade são os gastos com os inativos, pensionistas. Está com 2,80 de gasto e o limite é 12. A dívida consolidada, ou seja, aquilo que o município deve a longo prazo, tá? Não é a dívida a curto prazo, não é aquela dívida proveniente de empenhos, né? De financeiro, de execução orçamentária, é empréstimos, financiamentos, acordos, que foram feitos vários. A dívida com o Instituto entra aí dentro também. Tá? Em agosto ela fechou com 122 milhões, ou seja, da receita corrente líquida, que é a base de se estabelecer o limite, está em 21,63, e o limite da lei de responsabilidade fiscal é 120%. Operações de crédito exceto aro. Existe uma operação de crédito, um financiamento em execução, que está em operação, que começou agora, é o Protransporte, né?
tarifa R$1, é isso, né, Cristiano? Que adentrou uma primeira parcela de 2.905.000, isso representa só 0,51% da receita corrente líquida, o limite é 16, então está perfeitamente dentro e vai continuar assim. Concessão de garantias dos financiamentos que a Prefeitura tomou, junto à Caixa Econômica Federal, ela deu em garantia 61 milhões, ou seja, 10,87%. O limite é 22. E antecipação de receita, o Maurício conhece a antecipação de receita, Maurício? Essa ninguém faz mais, né? É fria, né? É que o Maurício está começando a trabalhar com a gente agora, ele veio de banco, ele sabe muito bem o que é isso, né? Isso aí não dá para fazer não, o risco é grande e o juro é altíssimo. Então, aqui nunca fez, não vai fazer, porque praticamente esse tipo de operação, os bancos estão até fugindo dela, porque não tem mais gente procurando isso. Só uns loucos aí, o louco procura. Bom, aplicação no ensino. É sabido que anualmente o município tem que despender com a educação no mínimo 25% e com a saúde 15% das suas receitas de impostos e ainda aqueles impostos transferidos. Essa é a base de cálculo para se apurar quanto eu devo gastar na educação, quanto eu devo gastar na saúde. De impostos com incidência de 25% direto, eu arrecadamos 112 milhões, 245 mil. De transferências resultantes de impostos, ou seja, ICMS, FPM, IPVA, isso representou 190 milhões 924. Desses 194 milhões, somando com 112, eu tenho 303 milhões 169 mil reais, que é a base de cálculo para saber quanto eu devo gastar na educação, quanto seriam meus 25%. E aí, até agosto, com referência à despesa empenhada, nós temos um percentual gasto de 26,96%. Ou seja, temos um plus empenhado a favor da educação de 5.941.000 reais, a mais porque o limite é 25. Da despesa empenhada eu estou com 26, mas da despesa liquidada, aquela que efetivamente já ocorreram, e é essa que o tribunal toma por base, lá em dezembro, quando ele fechar o quadro, eu estou com 22,73%. Quer dizer, desse montante empenhado, eu ainda preciso, no mínimo, pagar os 6.896.000 que eu não paguei ainda. Então, nesse particular, este quadro, se fechado assim, em 31 de dezembro, somando aquilo que eu vou pagar em janeiro, dia 22, não aplicou. Porque ele não, eu empenhei 28%, não azul, é o pago que vai valer lá na frente. É isso que vale. E hoje nós estamos com 22,73. Equacionado nesses 4 meses restantes, vai se fechar 25,6, 25,7, que é a nossa meta, né, Estevão? De gasto, para ter um plus de gasto a mais, que vem o tribunal e glosa uma determinada despesa. Se você tiver lá no teto ali de 25, cai para 24, você se danou, né? Desculpa a expressão aí. Mas, na prática, ele vai desaprovar suas contas, isso é certeza. Ele vai emitir parecer desfavorável, ele não aprova e nem rejeita. Ele emite parecer, e o caso vai ser desfavorável. E eu ensino a parecer desfavorável, sim. A saúde é a mesma coisa, a base de cálculo é a mesma, e a despesa empenhada está com 31% gasto dos 15%, e a efetivamente paga está com 27,38%, ou seja, nós estamos acima dos 15%, com folga, hoje já, né? E esse 27% chega tranquilamente nos 30%, 31% ao final do exercício. Certo, Cristiano? Cristiano, se quiser intervir, pode, viu? Por favor, você está aqui. Está indo bem? Então tá bom. Bom, resultado nominal. Esse quadro, ele oscila basicamente todo dia, né? Porque é cruzar a disponibilidade financeira com sua dívida, num dado momento. Hoje, nós vimos o exercício passado com saldo positivo de 2.271.000. Ele está entre parênteses ali por quê?
Porque o que a prefeitura dispunha de dinheiro em 31 de dezembro era suficiente para pagar toda a dívida, e ainda tinha uma sobra de 2 mil e pouco. Hoje, no fechado agosto, a do exercício foi para 11 milhões, e o resultado nominal, então, é um menos o outro, é 8 milhões negativo. Esse quadro, ele dá, num determinado momento, a sua situação financeira em função da dívida que você tem. É isso que ele mede. Não tem grandes reflexos para outra formalidade. E, por último, o resultado nominal. O resultado nominal, o que é? É um confronto entre receita e despesa, excluindo as receitas financeiras e as despesas financeiras. Esse quadro demonstra se você teve capacidade de pagar os seus compromissos a longo prazo, pagar a sua dívida. A nossa previsão de resultado primário do exercício, que quando foi feito o orçamento lá atrás, eu tinha um resultado positivo de 33.632.000, isso está lá na LDO. Fechado o orçamento, fechado a receita e despesa de agora, nós estamos com 340 milhões de despesas líquidas contra 321 de 401 de receita fiscal líquida. Eu tenho um resultado primário efetivo de 60.834.000. Ou seja, pagamos as dívidas todas, porém, não executamos o orçamento sem fluxo financeiro, porque se eu aumento a despesa não financeira, eu derrubo esse índice aqui embaixo, eu acabo ficando negativo esse dado aqui. Então, nós previmos 33, ele está com 60 hoje. Então, estamos dentro da meta estabelecida de resultado primário. É aquilo que o governo federal está fazendo, né? Ele está cortando, porque ele está com problema no seu resultado primário, por causa de pagamento de dívida. Toda vez que eu aumento o pagamento da dívida, eu aumento também o meu resultado primário. No nosso caso, nossa dívida a longo prazo, não tem nenhuma que não estejam pagas, dentro das suas respectivas parcelas, ou seja, dentro das suas exigibilidades, não temos nenhuma fora disso, e ainda me sobra um lastro de 60 mil, se caso for necessário, mas não é o caso, por hora. Em resumo, eu me coloco à disposição para alguma pergunta, se porventura houver. Pois não? Que percentual? E também a questão do 13º, como é que está? Vou chegar lá. Só um minutinho, Claudio, por favor. A folha de pagamento chegou em agosto, de acordo com a receita corrente líquida que vem despencando, ela está em 50,64, está vendo? Total da despesa no período, 285 milhões, que comparado com a receita corrente líquida de 564, a prefeitura está praticamente no limite. Não entra a Câmara aqui, viu, Claudio? É Prefeitura e Instituto de Previdência. O limite de vocês é 70% do décimo, não é isso? É diferente daqui. Então, nós temos uma sobra, o quê? Quer ver? O limite é 51,30, ou seja, estamos com 289 e 540 para 285, esse 0,46% dá 2 milhões e pouco aí. Mas se a receita corrente líquida continuar despencando, ou seja, começar a sair receita boa lá atrás e entrar receita ruim aqui, menor do que está saindo, e a folha tiver algum crescimento, por motivo que for, por aumentar, se tiver contratações, ou seja, se tiver outros gastos para frente, ela vai influir aqui diretamente. Porém, Clodo, como eu havia falado, se porventura a nossa receita corrente líquida tivesse acompanhado pelo menos a inflação do ano passado, em cima do mesmo período, nós estaríamos com uma receita corrente líquida de 624 milhões e meio. O nosso limite estava com 45% agora. O ano passado fechou em 43,8%. Veja quanto que a receita corrente líquida tem uma interferência
muito grande na montagem desses índices. E ele oscila, ele é uma gangorra. Se entrar, vamos supor, se o mês de setembro, que estamos fechando hoje, tiver uma arrecadação a maior do que foi setembro do ano passado, e a folha se mantiver como está mantendo, porque não está tendo despesa extra na folha, está tudo controlado, né, Estevão? Está bem controladinho, porque se não for assim, não vai sobrar dinheiro para aquilo que você falou. Para te responder, está sendo feito provisões mensais para a folha de 13º de dezembro. Tá? Está sendo provisionado financeiramente isso aí. Certo, Estevão? Entendeu? Então tá bom. Mais alguém, por favor? Bom, pois não. Vladir, também com a alta do dólar, nós temos alguns financiamentos que, no caso, é em dólar, principalmente a ponte ali. Perfeito. Como é que está essa situação? Bem, esse ano começa a amortização daquele empréstimo. Primeira parcela, porque até agora nós estávamos pagando juros de carência. Até abril do ano desse ano, nós só pagávamos juros. Agora começou a pagar amortização e juros desse financiamento, até 2027. Em média, nós vamos pagar 2 parcelas anuais, uma em abril e outra em outubro, de $1.223.000. Isso hoje dá R$5 milhões para pagar dia 9 de outubro. Não tem escape. Vai fechar o câmbio dia 7, né, Estevão? Para pagamento dia 9. E o Estevão está com o dinheirinho lá guardado, já, né, Estevão? Não tem jeito, filho. Porque, olha bem, se o resultado primário que nós... Viu, Clodo? Se o resultado primário que nós mostramos no fim lá fosse negativo, ele não tinha essa condição, porque ele tinha uma dívida muito grande de empenhos a pagar. A despesa dele estava muito grande. Se eu montar um número ali, montar lá, cai lá embaixo, fica negativo lá. Entendeu? Por que está tendo? Por que ele vai ter? Porque está se controlando o orçamento de despesa. Evidentemente, está se controlando o fluxo financeiro. Mesma coisa vai ocorrer com o 13º e com o pagamento de dezembro. Somente uma catástrofe aí, que pelo amor de Deus, não tem jeito, né? Se a coisa for desguingolar de vez, mas não acho que agora vai começar a sentar um pouco essa poeira aí, tomar um rumo melhor, porque do jeito que está, realmente, não é nós não, filho. Tem muitos colegas por aí que estão batendo pino faz tempo. Não é, Estevão? A gente conversa com muita gente, né? Eu vou ter uma noção boa o mês que vem a respeito disso aí. Nós vamos estar com, no mínimo, umas 500 prefeituras do estado de São Paulo e algumas de fora, para saber o que vai acontecer. Aí eu vou sondar como está o pessoal. Ok? Aliás, você fica convidado, não só você, como todos os seus pares. Nosso congresso esse ano vai ser em Águas de Lindóia. Vai abrir o congresso e vai dar uma palestra para nós, a doutora Cristiana de Castro Moraes, presidente do Tribunal de Contas do estado de São Paulo. Terei a honra de anunciá-la lá. Faço o convite a você e a todos os seus pares. Dia 9 de novembro, a 13h30 é a sessão inaugural. E ela já confirmou presença. Eu espero que você não convide a minha esposa, porque se ela for... Você vai largar da mulher. Não está no ar mais agora, né? Viu? Mas ela esteve conosco lá e assistiu, diga-se de passagem, todas as palestras e anotou e mostrou o caderninho para você, não foi? Bem, pessoal, há também durante a apresentação esse momento de descontração, que isso aí é bom, né? Porque a gente quer queira ou quer não, de uma certa forma, a gente faz isso há muito tempo, mas não é muito fácil estar dialogando assim, né? Eu tenho experiência como professor, mas mesmo assim, com a plateia seleta, você tem que tomar certas cautelas. Da minha parte, se não houver mais perguntas, eu agradeço a atenção de todos, e eu convido... Estevão, quer falar mais alguma coisa, Estevão? Cristiano? Então, convido o nobre vereador para fazer o encerramento. Muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrado a audiência pública. Meu muito obrigado pela presença de todos vocês, agradecer aos servidores da Câmara Municipal, um bom retorno e Deus abençoe.